Olá, meus irmãos, graça e paz, como é bom quando a gente pode se reunir para engrandecer o nome do Senhor e estudar a sua palavra. Então, nós vamos estudar um pouco sobre o seguinte tema: ser tu uma bênção. Então, nós vemos lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2, e seguinte versículo: E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, infelizmente, nós sabemos que esse versículo muitas vezes pode ser mal interpretado diante de uma situação onde o que seria ser bênção? Numa sociedade onde nós vivemos, no mundo o qual nós vivemos, o que significaria uma pessoa ser uma bênção? Então, nós somos bênção? Surge aí essa pergunta, não é verdade? Porque às vezes nós não agimos como se fôssemos pessoas abençoadoras ou abençoadas. Por que isso acontece? Por que será? Porque nós não agimos de acordo com o que é a vontade de Deus, com o que aprendemos e constantemente somos chamados a viver segundo a vontade do Senhor. E aí aqui neste texto nós vemos aí Abraão, Deus ordenando a ele que ele fosse uma bênção, onde quer que ele estivesse. Então não foi de uma forma miraculosa que tudo isso aconteceu. Ele precisou ter um propósito, entender que o caminhar com Deus é um compromisso. Então Deus sabia que Abraão encontraria muitos problemas pelo caminho, que não seria fácil sua jornada, que não seria fácil o seu caminhar com Deus, muitos desafios ele viria pela frente, Mas o caminhar com Deus exige esse compromisso. E aí, é por isso que ele resume essas palavras com a seguinte expressão: ser tu uma bênção. E aí a gente se pergunta, o que é ser uma bênção? Qual é o estilo de vida de uma pessoa que é abençoada? E aí nós vamos ver alguns pontos importantes a respeito disso. Primeiro é integridade. Para sermos bênçãos, precisamos ser pessoas íntegras. E o que é integridade? A gente pode ver em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Jeremias 29, versículo 13. A seguinte expressão. O seguinte versículo. Onde diz assim: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Buscar a Deus com todo o coração é sinal de integridade, de entrega verdadeira ao Senhor. Tiago, capítulo 4, versículos 7 ao 11, ainda nos diz: Sujeitai-vos a Deus, quer colocar Deus acima de tudo, não é verdade? Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Que é uma batalha espiritual que nós temos. Não brincar com a vida cristã. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará a vós. Então, muita oração, intimidade com Deus. Purificai as mãos, pecadores. É sinal de confessar pecado. É sinal que precisamos nos aproximar mais de Deus a cada dia com o coração arrependido, não é verdade, de tudo que fazemos. E vós que sois de ânimo dobre, limpai os corações. Quer esvaziar nossa alma, o nosso espírito de todo pecado. Afligi-vos, lamentai e chorai. Quer perder o prazer no pecado. Não está abraçado à prática do pecado mais. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Sinal de arrependimento genuíno, Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele te exaltará. A vitória que nós precisamos vem do Senhor, através da vida transformada por Ele. Busquemos ao Senhor de todo o coração, toda a alma, de todo entendimento e com todas as nossas forças. Primeiro sinal é a integridade. Segundo sinal é a obediência. Não tem como sermos bênção sem sermos obedientes. Mateus 21, do 28 ao 31, nos diz o seguinte: Bem-aventurado o filho do homem... Mateus 21, a partir do 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha?
Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu e foi. Dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo. Respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhes ele: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino dos céus. Então essa história é uma parábola, né, que Jesus conta, que para ser abençoado é preciso obedecer. Obedecer não é fácil, mas é necessário. Para fazermos a vontade de Deus, precisamos obedecer. Obedecer a Deus, quando a vontade de Deus nos agrada, é fácil. Mas quando a vontade de Deus nos ensina a renunciar aos nossos prazeres, é um desafio. Mas não tem como ser bênção sem obediência. E por último, a perseverança. 2 Coríntios 10, de 3 ao 5 diz: Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Sem perseverança, não tem como ser bênção. Seja fiel até o fim, a bênção está chegando. Que Deus nos abençoe e nos ensine a sermos obedientes, íntegros e perseverantes. Que Deus nos abençoe e nos faça ser a cada dia uma bênção, onde quer que a gente esteja. Que Deus te abençoe.